Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Sabe as Mulheres. Que prazer ter você aí, você que acessou o nosso canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que está sempre olhando, assistindo nossos episódios, que bom, a gente fica muito feliz por isso, porque a gente sabe que está contribuindo de alguma forma com informação, conhecimento e também edificação, que é o mais importante, é o principal objetivo disso aqui, viu? Então fica até o final. Assina o nosso canal, né, Deise? Sim, assina o canal, deixa o seu like, ative o sininho e o mais importante, compartilha, porque os conteúdos desse nosso programa são maravilhosos. É uma bênção mesmo. E pra gente é um prazer a gente ficar reunido assim Com toda certeza. vez para gravar. A gente conversa, a gente ri, a gente descontrai e a gente também é abençoado com a palavra Sim, que claro. Deus traz pra gente. Então, fica até o final, tá? E hoje, principalmente, a gente quando fala de saúde, gente, é tão bom. Porque às vezes não somos nós que precisamos, mas sempre tem alguém da família que está passando por alguma dificuldade, passando por alguma limitação por conta de doenças, dores crônicas. Gente, o que eu escuto de gente falar nesse problema parece que é uma coisa assim muito crescente, porque tem pessoas, e são várias idades, não são só as pessoas idosas que têm. Então, preste atenção no que a gente vai falar hoje, porque a gente vai falar com uma pessoa que entende. De recuperar a saúde física de pessoas que têm certas limitações por conta de doenças. Estou falando de dores crônicas, mas tem outros tipos de doenças. Então, nosso querido personal trainer, Kelvin Clayton, seja bem-vindo ao nosso podcast. Seja bem-vindo, Kelvin. Muito obrigado pelo convite, estar aqui. Eu acredito que hoje iremos somar bastante com esse assunto muito enriquecedor para a saúde das pessoas. Com certeza. Kelvin entende muito, ele é expert em recuperar a saúde física de pessoas. Você tem um público específico, Kelvin? Eu acho que você trabalha muito com pessoas que têm 60 a mais, 50 a mais, né? E pessoas que eu vejo que estão aí ficando bem ativas e fortes, com as pernas bem saradas. Eu vou olhar para ela, porque tá aqui bem na minha frente, minha amiga Deise. Deise, fala um pouco, você está dizendo que o Kelvin maltrata você. Né? Judia. Vamos fazer então uma oração primeiro, para depois falar dele? Vamos aproveitar e ora, né? Porque precisa, né, Deise? Até para a gente pensar em como o nosso corpo é templo do Espírito, a gente precisa cuidar dele. Isso aí foi muito importante. Tem uma missão importante. Tem esse mesmo. Trabalho dele, que é um trabalho que eu acho muito bom, porque você vê o resultado depois na saúde física e saúde mental também. Condicionamento físico, exatamente. Nossa. Mas já a gente vai conversar. Ele nem falou da experiência com o Deise, mas ele vai contar. Vai contar, mas conta devagar. Vamos orar, Deise. Soberano Deus, glorioso Pai, nessa manhã maravilhosa, nós louvamos e glorificamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, te agradecemos por esta rica oportunidade, por estar aqui, ó Pai Celestial, por essas portas abertas, ó Deus poderoso, por toda a equipe que nos ajuda a levar, Pai Celestial, informações e a Tua santa palavra aos corações que nos ouvem. Muito obrigada, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Ó, só para saber, gente, o Kelvin Clayton, ele é professor de academia aqui em João Pessoa, coordenador técnico também da academia, com expertise em dores musculoesqueléticas, grupos especiais e abordagem multidimensional no idoso. Então, ele tem um trabalho com experiência, um trabalho voltado para esse público, mas a gente já falou com ele na rádio sobre esses outros temas assim, mas hoje a gente vai falar especificamente, eu acho que é muito importante, sobre a influência do exercício nesses tipos de problemas que a gente tem, muitas vezes, de recuperação de doenças. Então, trata de recondicionamento de doenças e exercícios nas dores crônicas e outras doenças também. Porque, às vezes, a gente acha que, por estar com certas doenças, existem limitações, a gente acha que não deve fazer exercício, que vai magoar, como a gente diz, vai magoar às vezes uma dor que a gente está sentindo. A velha desculpa, né? Então a gente quer esclarecer isso realmente, porque é bom saber se realmente pode, não pode, quem é que pode, não é isso? Então eu queria que você começasse falando primeiro quais são os principais problemas que você costuma
tratar com esses seus clientes em relação a esses problemas, recuperação de doenças, dores crônicas? Fala pra gente, Kelvin. Basicamente, eu tenho uns 5 anos de experiência nessa área, desde do início da formação. Eu já venho trabalhando um pouco mais com esse público. Na verdade, o período todo de estágio já foi com esse público mais especial. E durante o dia a dia, trabalho muito com essa população e o que me ajuda, na maior parte das vezes, é que eu tenho contato com fisioterapeutas todos os dias e acaba que em muitos desses casos o trabalho é que a gente chama de trabalho multidisciplinar, né? Tem a parte física, pelo lado da educação física e também algumas vezes é influenciada pela parte da fisioterapia em algumas intervenções em alguns casos. Então, trabalho multidisciplinar é a chave do sucesso para esses casos de grupos especiais, dores musculoesqueléticas e por aí vai. Uhum. Vou só interromper um pouquinho, porque nossa querida Jardilene chegou agora. Eu nem falei, o espaço aqui estava vazio porque ela está chegando, ela chegou. Venha-se embora para cá, que a gente vai conversar mais. Sim, e aí você trabalha com esse tipo de público? Como é que as pessoas geralmente já lhe procuram por essa sua experiência nessa área, é isso? Devido ao tempo que eu venho trabalhando com esse público, você acaba formando um nicho na cidade, né? Na cidade, naquele meio onde você trabalha, entre os alunos, que vai gerando também um trabalho de boca a boca, de aluno para aluno. E por causa disso, acaba que o profissional ele se torna meio com uma referência, um nicho naquele público. Então, hoje em dia, tem chegado muita gente dentro dessas características de grupos especiais, dores musculoesqueléticas, para que nós venhamos trabalhar, recondicionar essa pessoa, colocar novamente essa pessoa a ser ativa, porque a dor, acho que a gente pode falar mais sobre isso, as dores e as doenças, elas causam muito inatividade. E por causa dessa inatividade, isso acaba acarretando outras coisas. Por exemplo, as dores musculoesqueléticas, só para frisar brevemente, elas causam muito, em algumas situações, questões psicossomáticas. Se tem uma pessoa que ela deixou de fazer o que ela gostava muito, então isso já vai influenciar no psicológico. Da mesma forma, se eu tenho uma pessoa com uma doença que ela deixou de fazer alguma coisa, isso vai gerar nela inatividade. Inatividade vai gerar perda de massa muscular. Então, eu acabo trabalhando muito nesse nicho de público e, por isso, eu acabo sendo reconhecido também. Eu também poderia me perguntar, mas só trabalha com esse público? Não, eu trabalho com outros públicos. Eu tenho na minha carteira de alunos atletas, maratonistas que estão se recuperando de lesão, só mulheres que querem apenas a questão da hipertrofia, mas o meu nicho mesmo de trabalho são esses grupos mais especiais no sentido de não ser tão convencional ou de não ter tantos profissionais que trabalham com esse público. E por isso, os profissionais que trabalham com esse público acabam se destacando um pouco mais, porque tem menos profissionais com essas classificações na cidade. Uhum. Eu vejo o resultado de Deise é uma pessoa bem, bem ativa, assim. Você acha? Acho. Não vou dizer a idade dela, mas é uma pessoa que ela, assim, fala muito do trabalho que você faz, de condicionamento dela, tudo, e realmente a gente vê resultado. Mas aí eu queria eu queria citar um pouco, assim, os dados que eu vi aqui, que aproximadamente 20% da população adulta no mundo convive com dor crônica. 10% são diagnosticados a cada ano. No Brasil, entre adultos, 35,7%, e os idosos têm 47,3% de pessoas que têm dor crônica. E a gente tem visto realmente muitas pessoas se queixando disso. Então, que tipo de limitações as pessoas têm geralmente quando tem esse tipo de dor crônica e como ela pode reverter a partir dos exercícios físicos? A dor crônica é uma questão de um ciclo. Normalmente, a partir de 12 semanas ou 3 meses, uma pessoa com aquela classificação de dor, podemos dizer assim, isso já podemos dizer, pelos alguns dados internacionais, considerado como dor crônica. E uma vez que essa pessoa tem dor crônica,
na maioria das vezes, a dor crônica ela trabalha em um ciclo vicioso do corpo. O corpo é muito inteligente. Então, como a dor crônica, como a pessoa que tem dor crônica, o corpo dela trabalha num ciclo vicioso, a intenção de colocar essa pessoa novamente para fazer alguma atividade é para que ela quebre esse ciclo de dor, esse ciclo vicioso da dor, porque a dor não é a dor é verdadeira. Mas a dor não é só física, existe muito componente neural, existe muito componente do sistema nervoso central, os nervos envolvidos nessa dor crônica que faz com que aquela dor se perdure e se torne um ciclo vicioso na vida daquela pessoa. Por isso que precisa ser uma dor constante a partir de 3 meses. E por causa dessa dor, essas pessoas tendem a gerar bastante inatividade física. Aí começa o problema. Porque o nosso corpo não foi feito para ficar sedentário, parado, estagnado, nem muito menos os idosos. E uma vez que essa pessoa tem dor crônica, o corpo dela está nesse ciclo vicioso e ela vai gerando e ela vai ficando mais inativa, aí tudo isso vai se tornando mais prejudicial. E tão prejudicial que a gente fala efeito caso. Uma pessoa que tem dor crônica, ela pode ter uma maior chance de ter uma questão psicossomática. Ela pode ter uma ansiedade, ela pode ter uma depressão, seja por causa da dor, porque ela deixou de fazer as atividades básicas do dia dela, seja também o lado contrário, a ansiedade, a depressão que gerou dor crônica. Então, quando nós abordamos uma pessoa que tem dor crônica, a gente não pode só olhar no aspecto físico. A minha dor é no quadril, a minha dor é no joelho, é na coluna e parece que ela é interminável. Não tem só componente físico de quadril, joelho, coluna. Existe uma questão que a gente chama de psicossomática. Existe uma questão biopsicossocial, que é o quê? Biopsicossocial, o ambiente influenciando na dor, o estilo de vida da pessoa influenciando na dor e outras coisas que ela faz que influenciam na dor. Nós chamamos isso de biopsicossocial. Então, algumas pessoas que sofrem com dores crônicas, elas se enquadram nessa questão biopsicossocial. Então, mais uma vez, o ambiente externo, as questões psicossomáticas, tudo isso influencia para que o corpo continue naquele ciclo vicioso de dor crônica. Então, quando chega um aluno com essas características, não basta apenas trabalhar com esse aluno no aspecto físico. O aspecto físico é importante, porque eu preciso fazer com que essa pessoa saia do processo de inatividade. Mas eu preciso desconstruir na cabeça daquela pessoa que ela é capaz, novamente, de realizar aquela atividade. Porque a dor mexe muito nessa questão psicossomática, biopsicossocial. Então, E psicológica. isso. Também, né? Uma coisa que a dor faz muito, a dor crônica faz muito nas pessoas, independente da dor crônica, é evitação. A pessoa começa a entrar num ciclo de evitação. Então, ela acreditou na cabeça dela que se ela fizer aquilo novamente, mesmo que seja uma coisa básica que ela fez muito ao longo da vida, ela colocou na cabeça dela que o causador da dor dela, ou se ela for fazer aquela prática novamente, seja agachar, varrer a casa, ela vai piorar muito a dor crônica. Ela vai piorar muito aquela dor dela. Então, isso é um processo de evitação. E a evitação começa lá no sistema nervoso central. Então, o trabalho é expor também aquelas pessoas as atividades básicas, gradativas, e também se assemelhando a coisas que ela não conseguia fazer em casa, mas que ela pode sim voltar a fazer. A Então, gente às vezes quer poupar. Coisa é. Eu digo isso por experiência com a minha mãe, porque minha mãe tá com vai fazer 84 anos. Aí muita coisa que ela fazia, que eu acho que ela vai fazer, aquilo vai ser um esforço para ela, eu digo, não, deixa que eu faço, ou então coloca outra pessoa para fazer, mas eu já ouvi falar que não é bom parar com que ela faça, ela tem que fazer, até porque ela precisa se mexer, se exercitar, não é isso? se tornar útil. É, exatamente, porque eu acho que isso mexe com o psicológico, né? A pessoa diz, poxa, eu já não posso mais fazer isso, já não tenho mais condições. Isso mexe com tudo mesmo, é muito importante isso. Eu viu? posso também dizer de experiência própria. A Lídia sempre fala isso em casa. A Lídia é minha filha. Mãe, como você melhorou? Como você melhorou? Você tinha muita dor? Eu tinha muita dor. Dor que eu não sabia nem que dor que era dor. Entendeu? Eu tinha muita dor. Doía tudo. E há pouco tempo eu gastei um dinheirão com fisioterapia, com medicação, com tudo que vocês possam imaginar, com uma epicondilite lateral.
E aí eu não acreditava nele. Ai, meu Deus. Já pedi perdão para ele. Ele falava, isso é neural, isso é neural. E eu não acredito. Ele fazia alguns exercícios, mandava eu fazer em casa, mas é assim, eu não fazia, né? Ah. É assim, tem que Reconhecendo, tem que reconhecendo, confessar, tem que confessar. Mas eu confessei isso para ele. E depois que ele começou a fazer hiperextensão de coluna, eu faço sempre quando eu chego lá. Essa hiperextensão que ela tá falando é um trabalho multidisciplinar que nós temos na academia, educação física e fisioterapia. Então, a fisioterapia trabalha com algumas abordagens, acha uma preferência para ela que ela melhora, e na parte da educação física a gente continua nessa mesma linha de abordagem. Aí ela tem melhorado com esse movimento. Então é aí, importante essa coisa de unir a fisioterapia, porque às vezes o médico recomenda, passa, prescreve uma série, mas isso não é suficiente. Então, é bom fazer aliado aos exercícios de musculação, é isso? e lá na Isso nossa mesmo. academia que eu frequento, e que ele é o professor na Intense Body, ali na Rua Piauí, ali no bairro dos Estados, ela é maravilhosa, porque tem esse tipo de profissional. Ele e a fisioterapeuta estão sempre ali. Às vezes eu chego capenga e corro para a Mari, para ela me dispensar do exercício físico, mas ela não dispensa, aí ela passa para ele fazer exercício. Aí ele vem malvado. Mas aí o que acontece? Eu melhorei dos braços, lembra? Eu tinha uma dor muito intensa nos meus 2 braços, por causa da epicondilite lateral. E eu nem sei quando que ela passou. Eu sei que ela passou. E assim, não tenho dores. Não tenho dores. Não tenho. Aquela dor normal de quem faz o exercício. Acabou. Às vezes você passa uns dias sem fazer, quando vai fazer vem aquelas dorzinhas, mas a gente sabe que é para o bem, é sinal de que está fazendo. Às vezes eu dou O umas efeito, desculpas, né? é. Ai, tô com dor de cabeça, ai, tô cansada. Porque eu também aprendi a ir a pé para academia, que eu não ia. Eu ia de Uber, gastava um dinheiro, não, mas eu aprendi a ir a pé. Tudo assim, conforme foi me condicionando o meu corpo. Eu me sinto bem Maravilha. condicionada. Há uma resistência grande das pessoas para fazerem exercício? Quando tem algum tipo de dor, quando vem de alguma doença, achando que eu agora não vou fazer mais exercício. Você sente isso, assim, É o que mais tem. a resistência? Uma pessoa que tem dor crônica, ela vive em sistema de... O corpo dela vive em sistema de alerta. E algumas vezes as pessoas acreditam que, por alguns conceitos que já foram desmistificados na medicina, na fisioterapia, na educação física, que se eu tenho uma dor crônica, uma dor de longa duração, eu tenho que ficar só em casa em repouso. Na verdade, isso não é muito, isso não é muito bom a se fazer, não, porque o corpo não foi feito para ficar parado, estagnado e ali degenerando. Essa não é a linha, não. Então, se eu tenho uma dor crônica, independente do que seja ela, quanto mais eu evitar fazer alguns padrões de movimento, ou quanto mais eu tentar ficar recluso, não mexer nada para que a dor não piore, pior é esse estado de dor crônica, porque a pessoa vai ficar com mais evitação, o corpo dela vai ficar mais em alerta e ela vai ficando com menos capacidade física. Por causa por causa da capacidade física que vai diminuindo, vai aumentando o tecido adiposo, aumentando o processo inflamatório no corpo, vai diminuindo o processo de massa muscular, diminuindo a massa muscular. Então, isso só piora aquela pessoa fisicamente. Porque antes era só a dor crônica. Agora tem evitação e tem um sedentarismo, e agora tem os reflexos que o sedentarismo leva. Então, na verdade, tá percebendo que isso é um ciclo que o corpo entra e tem que quebrar isso com uma mudança de vida, estilo de vida, uma alimentação regrada, uma mudança de hábito, decidir que eu vou fazer algo agora para melhorar, contratar bons profissionais para que possa assessorar. Se for necessário o caso de contratar um profissional de psicologia, contratar um profissional de psicologia, para que saia daquele estado. Entendi. Mas o que mais atrapalha as pessoas no dia a dia, essas pessoas que têm dores crônicas, é a questão de fazer algo. Porque sempre se imagina que o repouso é bom para dor. Na verdade, o repouso não é bom para dor. Coisa, né? Bom para dor é se movimentar. Porque até o sedentarismo pode aumentar o nível de dor. O tabagismo pode aumentar o nível de dor. As bebidas alcoólicas podem aumentar o nível de dor, porque
essas questões vai aumentando os marcadores inflamatórios do corpo. É verdade. Como a obesidade, como acontece na obesidade. Então, tem que se movimentar. Então vamos falar também de outras doenças, tipo doenças respiratórias, doenças cardíacas, que as pessoas também colocam limitações para fazer exercícios. Como é que você lida com esse tipo de público também? Porque, por exemplo, quem tem asma, sempre está cansada. Aquela coisa assim, né? Dificuldade para respirar. Você tem exercícios específicos para essas pessoas, pessoas que têm problemas de coração. Como é que você consegue lidar com isso? Nós temos o lema que eu gosto de levar esse lema comigo, que também é um lema de alguns profissionais e um conceito. O lema é: temos que condicionar as pessoas na prática. Então, se eu tenho uma pessoa com uma questão cardiopulmonar, que o cardiorrespiratório dela, o cardiopulmonar dela, o cardiovascular dela precisa se recondicionar com um exercício físico, eu preciso condicionar essa pessoa na prática. Então, em algumas situações, não tem só o componente medicamentoso. Também pode ter, mas também tem que ter o componente físico. Então, a ideia central da coisa é condicionar as pessoas na prática. Porque é na prática que as pessoas vivem. As pessoas precisam ir no supermercado, as pessoas precisam ir ao trabalho. Eu tive uma situação importante que foi o seguinte, eu vou contar um relato aqui. Uma aluna, seus 40 anos de idade, chegou para mim há uns 5 meses atrás, basicamente. E ela teve uma questão cardiopulmonar muito séria, que levou ela até a UTI, o pulmão dela foi bastante comprometido, com 40 anos de idade, basicamente. E na primeira aula, eu me espantei com uma situação. Qual foi a situação? O filho dela começou a correr e ela foi tentar acompanhar o filho dela para tentar segurar ele, porque estava num ambiente que não poderia correr. E ela só conseguiu dar 3 passos e parou. Temos um problema. O problema é o quê? É uma mãe que não está conseguindo lidar com as questões diárias com seus filhos. Porque para o filho era uma brincadeira. Eu vou correr e minha mãe vai atrás. Mas para a mãe será que eu consigo acompanhar meu filho? Quando eu vi essa situação, eu falei, opa, precisamos mudar algumas coisas. Porque se ela melhorar a questão física dela, ela vai melhorar a relação dela com os filhos. Resumo das coisas. Hoje ela é uma mulher totalmente recondicionada. A questão a questão pulmonar dela, ela fez uma nova ressonância magnética. O pulmão está bem diferente, mais preenchido, sem as porosidades. Corre bastante. Aumentou seu desempenho na corrida absurdamente. Eu digo para ela assim, você é uma corredora sem ser. Olha como as coisas mudaram. Só com recondicionamento na prática. Tem muita massa muscular, tá com uma divisão muscular muito boa. Consegue fazer tudo que é proposto no treino. E agora corre mais do que o filho. De vez em quando eu faço algumas atividades com cones. E a brincadeira é chegar no cone e voltar, chegar no cone e voltar. E ela passa do filho várias vezes. Olha como a situação mudou. Porque o corpo, ele é muito inteligente. Então, da mesma forma que a inatividade física, alguma doença, pode fazer com que aquele corpo se adapte a essa situação, se eu gerar estímulo nesse corpo, esse corpo também pode se adaptar e voltar ao que ele era antes. Isso que a gente fala que é recondicionar na prática. Pegar um estágio que aquela pessoa já teve, obviamente tem situações que não consegue voltar literal. Com ela foi literal. Pegar uma situação que a pessoa já teve anteriormente, antes daquele problema, da doença, antes da dor, e tornar ela aquele mesmo padrão que ela já teve um dia. E o corpo responde. Agora, obviamente que tudo é processo gradativo. Ninguém vai sair do mais fácil para o difícil, mais leve para o mais pesado. As pessoas vão graduando no seu nível de condicionamento nos treinos e o corpo vai acompanhando. Porque tudo que é gradativo é muito bom para o corpo. Ninguém sai de uma medicação, vamos tratar exercício como medicação. Ninguém sai de uma medicação, vamos dizer que exercício é medicação. Então, medicação de 10 mg para 120 mg. Não, isso vai fazendo um processo de adaptação. Da mesma forma é o exercício. Na medida que eu vou expondo aquela pessoa gradualmente as questões físicas novamente, ou do dia a dia novamente, o corpo dela vai se adaptando. E hoje em dia ela está totalmente recondicionada. E eu digo assim para ela, eu digo, rapaz, como as coisas mudaram, né? Como agora você está muito mais fisicamente ativa. E ela agradece muito. Agradece muito como uma mulher cristã a Deus, agradece muito a mim como profissional.
Maravilha, isso é muito bom. uma sensação de realização profissional. Eu ia te perguntar, o que você sente como profissional quando você pega uma pessoa assim nesse estado, né? E você vê com 5, 4 meses a pessoa corresponder e também passar das suas expectativas. E a gente também tem expectativas, né? Aham. Assim, para você, como profissional, o que você sente? Eu sinto, como eu falei, uma sensação de realização profissional. E o que eu imagino é, o trabalho está sendo muito bem feito. E quando o profissional. É porque é o seguinte: não basta apenas o profissional prescrever um treino, não se envolver, no caso, não se envolver nas relações. O É, profissional, ele precisa, como nós da profissionais de educação física trabalhamos com o público, nós profissionais precisamos nos envolvermos com os alunos. ter um relacional, não é? Relacionamento É, para relacionamento. saber qual é os dilemas daquele aluno, o que ele espera daquele trabalho. E Aham. através disso as coisas vão se adaptando. Dia após dia, o aluno vai trazendo uma situação, vamos ver se a gente consegue melhorar com a parte física. Então, esse resumo eu digo como realização profissional. Mas a realização profissional só vem com um trabalho bem profissionalizado, seguindo os passo a passo, respeitando uma coisa importante, respeitando as individualidades biológicas daquela pessoa. É Ah, muito importante. Na medida que eu lido com você na parte física, possa ser que Jardilene lide e se adapte ou tenha um processo mais lento, mais avançado, de uma maneira totalmente diferente. Aí eu já entro no processo do princípio da adaptação. Ela tem uma adaptação, ela tem uma adaptação, você tem uma adaptação totalmente diferente. E o profissional só consegue ver isso no dia a dia, lidando com o aluno e se envolvendo com ele. coisa boa. Não basta apenas prescrever o treino, mas aí você vai observando como é o desenvolvimento daquela Isso. pessoa na prática para saber se você pode avançar mais ou se aquela pessoa vai mais devagar. Porque a gente não estamos lidando com máquinas, estamos lidando com ser humano. Eu Seres acabei, únicos, né? isso, eu acabei iniciando a minha fala dizendo que as dores influenciam nas questões psicológicas. Imagina se eu sou um profissional que não considero isso. Você vai chegar para mim relatando uma situação e eu vou falar, não, a dor é irreal. Não, esse seu problema não é muito grande, não. Na verdade, se você está falando que esse problema é grande, a dor é real e vamos tentar recondicionar isso na prática. Por isso que é bom ver as pessoas e lidar com as pessoas também na parte da humanidade. E as pessoas vão ter muito mais assiduidade assim, lidando com elas da forma que elas são. Ô, Cleiton, e também a importância de ter um profissional médico acompanhando esses casos, né? Porque eu acho que, por exemplo, ela não pode simplesmente da cabeça dela começar um tipo de exercício sem saber se realmente o médico concorda, se ela tem condições de fazer isso. Eu imagino que você também faça esse trabalho num tipo de parceria também, né? Na verdade, a maioria das doenças tem aspecto clínico já diagnosticado, né? Então, e outras pessoas geralmente são acompanhadas por médico e mediante aquele resultado, a maioria das vezes os médicos indicam que vai fazer um treinamento, vai iniciar as práticas de atividade física supervisionada, porque assim o aluno tende a evoluir mais quando ele pode custear isso. Mas por trás existe acompanhamento médico. Por trás, nesse caso cardiopulmonar, existe bombinha. Sim. Por trás existe medicamentos que isso auxilia e muito, somando-se ao treinamento físico, os exercícios físicos. Então não é só apenas quando envolve questão clínica, não é só apenas exercício físico. Tem acompanhamento médico por trás e quando o trabalho é multidisciplinar, como o médico é profissional do primeiro contato, a parte da educação física sujeita-se e se adapta às observações que o médico ou a parte clínica fala. Obviamente, porque ele é profissional do primeiro contato. Então, quando o lado da educação física respeita as individualidades que a parte clínica já observaram, o aluno ganha muito. Ah, Ganha entendi. muito demais. Imagino. Agora vamos falar também de câncer, porque as pessoas às vezes têm o diagnóstico do câncer, estão em tratamento,
e acha que ali o mundo já acabou, não vou fazer mais nada, né? E hoje a gente vê que tem uma evolução muito grande em relação a tratamento e tudo. Mas os exercícios físicos são recomendáveis, mesmo para quem está fazendo, por exemplo, quimioterapia, que deixa a pessoa bem debilitada, radioterapia, né? Esses tratamentos. É possível também fazer exercícios nessa fase? Ou depois que tiver feito o tratamento, começaria tipo de exercício? Os exercícios são totalmente recomendáveis pelo que a gente observa na literatura, mas precisa-se de uma liberação médica em alguns estágios. Então, nos estágios mais críticos daquele trabalho, mais crítico do tratamento do câncer, precisa que haja uma liberação médica. Porque o médico vai saber melhor se aquele aluno pode se expor a um exercício, uma atividade física, mas o exercício é totalmente direcionado e importante para quem está nessa fase do tratamento de câncer, seja antes, durante ou depois. Por que eu estou falando antes, durante e depois? Porque nós sabemos já, tanto pela sociedade brasileira, tanto pelos médicos oncologistas, que o estilo de vida das pessoas pode influenciar muito na diminuição, na prevenção de chances de ter um chance de colo de útero, um câncer de mama, um câncer de próstata. Então já vemos na literatura que, mediante o estilo da qualidade de vida daquela pessoa, isso pode diminuir muito as chances de ter um problema oncológico como esse. Já durante o tratamento, quando existe uma liberação médica, o exercício bem direcionado, bem progressivo, ele cai com uma luva. Por quê? Porque a quimioterapia, ela, como efeito colateral, ela degrine muito a questão, seja imunológica, porque é um tratamento que precisa ser feito, importante, mas ela gera um aspecto muito importante, que é fadiga, ou muitas fadigas extremas. E o exercício vem justamente, quando ele é bem direcionado, para diminuir esses níveis de fadiga. Então imagina que uma pessoa que está fazendo, ela já tem liberação médica, está fazendo tratamento, já está ali naquele processo de quimioterapia, fadigas extremas espalhadas pelo corpo, e vem um exercício e pode diminuir um pouco o nível dessas fadigas, central, que a gente chama de sistêmica, ou periférica. Essa pessoa tende a ter uma qualidade de vida, mesmo no tratamento, melhor. Essa é uma ação importante. Eu tenho uma aluna que ela está fazendo um tratamento de câncer de mama, e depois de uma dosagem mais forte, ela vai ser liberada novamente durante o tratamento para fazer exercício físico supervisionado. E ela tá ansiosíssima por essa fase, porque ela já foi orientada por mim que o exercício pode ajudar muito ela a diminuir os níveis de fadiga. Esse é o maior reflexo que gera inatividade quando uma pessoa está fazendo um tratamento de câncer. E pós também é muito importante, porque o exercício pós a quimioterapia está ali para recuperar as funções físicas daquela pessoa que foram perdidas. Então, se teve uma pessoa que perdeu muito nível de massa muscular, o exercício vai estar lá para aumentar o nível de massa muscular dessa pessoa, voltar aquelas adaptações cardiovascular, cardiorrespiratória, melhorando o sistema imunológico, porque o exercício bem direcionado, ele melhora o sistema imunológico. Agora, ele mal direcionado, ele também pode denegrir ainda mais ou derrubar ainda mais o sistema imunológico. Causar danos, né? Muito sérios, né? Eu tenho um caso já fiz reportagem com um grupo de mulheres, eu não me lembro agora onde foi, mas elas faziam, depois que trataram do câncer de mama, algumas perderam a mama e tudo, mas elas sabem o que é que elas faziam? Remo. Porque acho que trabalha muito essa parte aqui, né? E aí criou-se até uma ONG para essas mulheres, sempre eram encaminhadas para fazer isso. Melhorava tanto a parte física, né, dessa parte do corpo, como a parte mesmo psicológica, porque a autoestima delas influenciava muito na autoestima um tipo de atividade como essa. O músculo, ele é vida, né? Quando uma mulher ela faz uma reconstrução da mama, mesmo que ela depois coloque os procedimentos estéticos para igualar, mas em alguns procedimentos desses de reconstrução acaba perdendo-se massa muscular da região do peitoral. Que coisa, né? E o exercício é muito recomendado, até pela parte médica, justamente isso, para que recupere aqueles níveis de massa muscular, porque músculo é vital, é vida, é locomotor do corpo, para que aquela pessoa tenha mais qualidade de vida.
A Verdade. falta de exercício, de uma forma geral, né, o ser humano vai diminuindo a massa magra, como a gente chama, né? Quantidade de massa muscular. Silvia estava perguntando aí se as pessoas que têm algum problema têm mais resistência. Eu acho que até as pessoas que não têm uma doença são Normalmente as pessoas já têm. resistentes Imagina quando tem qualquer a fazer coisinha, uma né? atividade física. Eu acho que é uma coisa recorrente que nós temos visto aqui. Não sei se Kevin ele vai dizer se ele sente esse problema. As pessoas, eu vejo que as pessoas no nosso país, elas têm uma resistência de procurar um profissional especializado naquela área, porque ela acha que não é um investimento, acha que é caro, acha. Você sente essa, assim, essa questão diretamente na sua profissão também, que assim as pessoas poderiam procurar mais um profissional especializado, né? No seu caso, tem essa especialidade de ajudar as pessoas que têm algum problema específico de doença, porque acha caro, porque acha que pode ir para academia e fazer só, não depender de um profissional. Você sente Mas isso? para nós, para algumas pessoas é caro mesmo. Vou ser sincera. É caro. Agora a pessoa tem que pensar se é prioridade para a sua saúde, né? É um pensamento que às vezes a gente não tem. Eu vou ter um gasto. E não é Ver como um gasto. investimento. Mas não é Porque todo mundo que tem acesso a gente está conversando com ele, mas assim, não é todo mundo que tem acesso a um personal para poder fazer mas, às vezes, especificamente. como você disse, é questão de prioridade. Porque essa pessoa que acha o trabalho caro, ele vai, vamos dizer, para um restaurante e gasta 3 Sim, pode vezes ser também. o que ele gastaria com uma mentoria de uma semana inteira de um profissional E especializado. vai evitar de gastar pra numa melhorar, farmácia, né? Não vai né? gastar em E aí médico. evitaria uma despesa de farmácia, evitaria verdade. mais doença e estava melhorando a vida. Você sente que na sua área Tem muito. A questão da prioridade é uma questão de escolha, né? As pessoas precisam, se aqui dali cabe no seu orçamento, as pessoas precisam escolher, se escolher se cuidar. E para isso, se ela achar necessário contratar um profissional personalizado, particular, melhor ainda, mas é uma opção de escolha, né? Na medida também que fazer exercício não é uma coisa é normal, é bom para o corpo estar em movimento. Mas para a pessoa sair de casa aí e ir na praça, ela precisa sair daquele momento dela estacionada, em homeostase, parada do sofá e decidir tomar caminhar, uma decisão e decidir treinar. A dica que eu dou quando uma pessoa não tem muita condição física de contratar um profissional particular, seja personal trainer ou não, um preparador físico ou não, eu aconselho ir pelo menos a academias que tenha boas supervisões, Boa supervisão. para isso é que de muito alguma importante. forma ou outra aquela supervisão que teria um a um professor com aluno, pelo menos tenha naquela sala de musculação naquela sala de musculação de forma mais controlada. Tem academias de uma pessoa, não são muitas, são bem poucas, que tem um processo de supervisão. Elas vendem atendimentos, então tem uma quantidade maiores de professores em sala para supervisionar os alunos. Então, na medida que a pessoa não tem condição física, de condição financeira para contratar um profissional, ela pode pelo menos escolher boas academias que elas não vão ficar muito soltas. Porque se elas tiverem um mínimo de supervisão, isso já vai ser importante. Agora, o que eu não acho muito interessante são pessoas que tentam fazer exercício avulso. Eu acredito sem que ela, orientação sem nenhuma, orientação, né? eu acredito que peca-se muito. É como se eu fosse na farmácia, comprar um remédio bem importante e Eu vou escolher o que eu eu vou quero. escolher o medicamento. Eu vou escolher o miligrama, vou escolher a dosagem, mas as coisas não funcionam assim, né? O exercício também, nós dizemos que o exercício também é um remédio que tem dosagem, tem intensidade, tem progressão. Então, se você tem condição financeira de contratar um personal trainer, por exemplo, muito bom. Isso foi uma das melhores escolhas possíveis. A literatura diz que os alunos tendem a ganhar muito mais condição física quando está supervisionado. Mas se você não tem, pelo menos vá para academias que tenham boa supervisão. É Para que isso. você não fique solto. Por quê? Se o aluno já tem dificuldade de treinar, o aluno não tem tanta condição financeira de contratar um profissional particular. Ele tem dificuldade de treinar. E ele vai para uma academia que tem pouca supervisão. Qual é a chance desse aluno ter assiduidade nessa academia? Nenhuma. Nenhuma. Vai ser findado ao fracasso. Vai sair brevemente. Então, quando o aluno pelo menos vai para a academia que tem boas supervisões,
pelo menos tem uma chance desse aluno ter mais assiduidade, porque terá mais contato entre professor e aluno. No Eu quero meu aproveitar e mandar caso, meu abraço pro meu profissional que eu trabalho. Não é um personal, assim, mas ele tem uma quantidade limitada de Maravilha. pessoas. Isso Então é ele muito faz bom. bem Ele direcionado. dá atenção. Cabral da Personal, lá em São Lourenço da Mata, Pernambuco. Um Olha, abraço para ele e obrigada porque está me fazendo muito bem. Silvia, no meu caso, de ter ido atrás de um personal, eu estava matriculada lá na academia, eu ia, tinha a supervisão, mas todo dia eu arrumava uma desculpa. Ai, tô com dor A no gente pé. acha assim. Tô com dor de cabeça. Porque a minha tendência é procrastinar. Eu não sou uma pessoa que gosto de correr, de andar, de fazer. Não gosto, não gosto. Se eu pudesse, não faria. Talvez caia no que a Jardilene falou, né, do brasileiro. Mas eu gastava muito com farmácia e muito com salompas. E aí, pagando uma academia que eu nem ia, aí um dia eu estava lá, tal, eu já conheci o Kelvin de lá, eu falei, vou pedir o telefone dele, ele entrou em contato, eu falei. Aí, desde então, acho que nós já estamos, o quê, Kelvin? 3 anos? Isso. Não é barato, mas é compensador. Não, É diga assim, o compensador. custo-benefício. Porque, Custo-benefício. olha, o que retornou para mim, né? Eu me sinto. Eu tenho muita, mas eu tenho muita mesmo. Como é que você fala? Energia. Energia. Eu não gosto nem de dormir, se você quer saber. Então, eu me sinto, eu venho da academia, eu limpo a casa, eu varro a casa, eu lavo o quintal. Eu sempre falo isso para ele. Eu fico Ótimo. ligadinha. Então, Já ele faz o comentário. Vamos ouvir uma reflexão da palavra. Olha, eu já sei que ela vai chamar. Ela já chamou aqui, viu? Deise é fogo, é de malvado. Pelo menos que ela bota assim, meu malvado favorito. meu malvado preferido. Pelo menos, né? Uma atitude dele que tem carinho. Um profissional que tem dedicado tanto esforço para deixar ela tão bem. Né? Foi muito bom, que Deus é tão bom que a mensagem que eu vou trazer hoje, assim, eu acho que tem um pouco a ver, né, com o que Kevin falou aqui. Foi bem legal a gente trocar então, né? E foi ótimo. E eu quero ler aqui para vocês alguns versículos do Salmo 139, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Então, até aqui é o versículo 10. E quando ele estava falando, né, aqui das questões psicossomáticas, eu me lembrava também o meu marido faleceu de câncer. E o tempo do tratamento dele, ele tinha um acompanhamento, e a fisioterapeuta ia fazer atividade física com ele, né, e era muito bom para ele, né, essa parte da atividade física. Mas o que eu quero encaixar aqui, né, na questão de pensamentos com a palavra de Deus, né? Nós temos um Deus que é soberano, nós temos um Deus que é onisciente, que é onipotente, que é onipresente. É isso que esse texto aqui quer dizer, que Deus está conosco em todos os momentos. Então, além de uma questão biosocial, biopsicossocial, às vezes é uma questão espiritual também, né? Uma questão emocional, não só uma questão física.
E é muito importante a gente trazer esse tema aqui da atividade física, assim como nós dedicamos um tempo para trazer a questão espiritual, né? Como é importante, né, nós termos esse Deus. E quando esse salmo aqui é um salmo de Davi, já falei antes com vocês de um salmo que é uma poesia. Esse salmo ele traz uma reflexão para a nossa vida, porque ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Muitas vezes nem nós mesmos nos conhecemos, né? Então, chega no profissional precisando de um tratamento para dor que acha que é física e aquela dor não é física. Então, o Senhor, o dono da nossa vida, ele nos sonda e ele nos conhece mais até do que nós mesmos. Então, quando o salmista diz aqui: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, porque muitas vezes, gente, não são poucas vezes, é que nós estamos fazendo coisas que não agradam a Deus, nós estamos por caminhos que não agradam a Deus, nós estamos, assim como a gente faz coisa errada para o nosso corpo, por falta de conhecimento ou não, mas nós fazemos, assim nós fazemos também com Deus. Então, como é importante, como o salmista, a gente chegar para o Senhor e pedir ao Senhor, aquele que conhece todas as coisas, conhece o nosso íntimo, conhece o nosso deitar, o nosso levantar, que não adianta se esconder do Senhor. Porque algumas pessoas, elas saem da sua cidade e vai para outra cidade e ali ela diz: aqui ninguém está me vendo no ambiente, né, de onde eu sou acostumada, então aqui eu posso fazer o que eu quiser. Mas existe um Deus que ele lhe vê aonde você estiver. O salmista continua dizendo que para onde me ausentarei, né, do teu espírito? Para onde fugirei? Então, se você vai ao mais alto monte, se você desce ao mais profundo abismo, o Senhor lhe acompanha em todos esses lugares. E talvez, assim como o salmista, você também diga assim: esse conhecimento é grandioso demais para mim. Esse conhecimento, às vezes, não cabe assim na nossa cabeça, né? Não entende como o Senhor é poderoso. Mas a reflexão que eu quero deixar nessa manhã para você, né? Se você pode estar assistindo esse programa à tarde, à noite, a hora que você estiver assistindo. Mas a reflexão que eu quero deixar para você, que aonde você estiver, o Senhor está com você. Não como um Deus que está ali para fiscalizar, para lhe punir, mas para te ensinar, para te corrigir, se for preciso, para te ajudar a ter uma vida melhor. O Senhor, ele tem o propósito de fazer o bem e não o mal. Mas somos nós que muitas vezes, com as nossas atitudes ou com a falta dessas atitudes corretas, nós nos afastamos de Deus, nós deixamos, né, a nossa vida à deriva, né, e não entregamos a nossa vida ao Senhor, ao nosso Deus, que já deu para nós o caminho de chegar até Ele. E o caminho é Cristo. O caminho é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse programa, ele tem esse intuito, nós dizemos aqui, né? Sábias mulheres. E nós estamos no caminho e em busca da sabedoria. Eu escutava uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes e ele deu uma definição assim, de sabedoria. A gente já falou aqui algumas vezes que a sabedoria é o conhecimento colocado em prática, né? Mas ele disse assim: o sábio é aquele que sabe interpretar as coisas. Então, ele vê a situação, né? Ele reconhece aquela situação ali, ele discerne entre o que é certo e o que não é, para depois ele agir. A gente sabe que tem muita gente inteligente, mas que não é sábio. Pessoas que às vezes não têm nem tanto conhecimento e são pessoas sábias. Por quê? Porque aquelas pessoas sabem, diante das situações que aparecem na vida dela, ela sabe como observar, ela sabe ter um conhecimento para aquele assunto ali e discernir o que é melhor ou não, aquilo que agrada a Deus ou não, aquilo que vai beneficiar o seu corpo ou não. Então, que nós possamos pensar nisso,
que precisamos ser sábios para poder discernir, né? Ter o conhecimento. Você está aqui ouvindo um profissional que está trazendo conhecimento, mas diante do conhecimento, o que você vai fazer? Diante do conhecimento de Deus, diante de saber que você vive, né, debaixo do cuidado, debaixo da observação. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, né, observando os bons e os maus. Então, diante de um Deus, diante de uma observação dessa, diante de uma vida que você está sempre diante de Deus, o que você escolhe fazer? Você escolhe adquirir conhecimento, interpretar esse conhecimento diante das situações da sua vida e tomar decisões sábias. Então, cada vez mais você busca esse Deus. Eu sei que o conhecimento dele, e até a nossa partida, seja por morte ou por Cristo vindo nos buscar, a gente nunca vai alcançar a sabedoria de Deus plenamente, porque o seu conhecimento é alto demais para nós. Mas nós possamos cada dia buscar o conhecimento desse Deus que sabe todas as coisas, desse Deus que é onisciente, onipotente e onipresente na minha e na sua vida, para deixar a sua vida melhor, para você ter uma condição de vida melhor. Sempre que eu falo de Deus ou de saúde para alguém, eu digo assim, que a gente precisa viver, a gente não vai mudar a quantidade de dias que a gente vai viver, porque está determinado por Deus, mas a gente vai ter condição de escolher chegar naquele dia a forma como a gente vai chegar lá. Se a gente vai chegar bem, se a gente vai chegar se movimentando, fazendo as atividades do dia a dia, ou se a gente vai chegar sem poder andar, né, com dificuldade, com depressão, com angústia, com reclamações. Então, tudo na nossa vida é uma questão de decisão. Então, você decide se você vai se exercitar ou não. Algumas pessoas dizem, queria ter o ânimo que você tem. Gente, você todo dia não tem ânimo. Você não amanhece hoje, hoje eu tô animada. Às vezes você acorda assim, hoje eu tô animada. Às vezes você também não tem ânimo, você não tem vontade de ir para academia, você não tem vontade de trabalhar, você não tem vontade nem às vezes de levantar para fazer as coisas na sua própria casa. Mas você tem que tomar uma decisão. Assim também é com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, com as questões espirituais. Você tem que tomar uma decisão de querer andar com o Senhor, de querer conhecer mais esse Deus e viver de acordo com a vontade dele. E a gente só sabe qual é a vontade dele se a gente lê a palavra dele, porque está tudo aqui explícito, o que ele quer para a nossa vida. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos cada dia conhecer mais desse Deus, né? Sabendo que ele nos vigia, essa vigilância 24 horas, e uma vigilância benéfica, né? Para nos livrar do mal e nos ajuda em todas as situações, Então, busque a Deus, cresça no conhecimento e na graça de Deus e saiba discernir, né? E agir segundo a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. É verdade. Olha, Kelvin Clayton, quem quiser ter contato com você, não vou nem falar mais do comentário de Deus, porque já chama de malvado favorito, mas mas ele é bom, ele é tudo bom. coopera para o bem daqueles que se exercitam com Gostei, com Kelvin Clayton. Gostei. Então, diga aí seus contatos, como é que as pessoas lhe encontram. Para quem mora fora, você faz algum tipo de trabalho online? Não, né? Só presencial, né? Para quem mora fora, seja fora da Paraíba, fora do Brasil, eu trabalho com consultoria online. Bom saber. Em qualquer lugar. Tem alguns alunos que aderem pela distância a esse tipo de trabalho, consultoria online, que é um acompanhamento virtual, onde o aluno passa a ter acesso lá aos treinos em um aplicativo. Muito bom. E para ter acesso aos meus contatos, eu acho que a via melhor seria o Instagram. Tá. É Kelvin com K, _ Clayton 1313 @hotmail.com, e lá consta em um link o meu WhatsApp pessoal, onde todo mundo pode entrar em contato. Muito bem. Mas eu que quero legal. dizer, hein? Ele não tem mais horário, mas ele sempre arruma um horário. É sinal que ele é bom quase profissional. Olha, parabéns pelo seu trabalho, Obrigado. muito bom, porque você está ajudando certamente muitas pessoas. E
obrigada mais uma vez por estar com a gente. Para a gente é um prazer muito grande. Você sempre acrescenta muito, né, para a informação nossa e de quem assiste, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado. Não deixe, gente, de fazer uma atividade física. Olha, eu também faço atividade na academia que Cleiton é professor. É? E eu inventei de fazer crossfit. E aqui, ó, as minhas amigas também disseram isso. Muitas amigas disseram, menina, não inventa fazer isso, né? E essa semana eu tive um elogio do professor que disse, quem te viu, quem te vê. Chegasse aqui, não podia pegar o peso disso, um peso daquilo, porque tem hérnia de disco aqui, tem isso não sei o quê, tem não sei o quê, as limitações que a idade e que a gente também vai colocando. Né? Então, assim, eu até já assisti um filme que uma mãe dizia assim, eu tenho vontade de adoecer para eu poder parar da minha atividade. Deus me livre. Mas isso, muitas vezes, inconsciente, como ele falou aqui, é psicossomático, porque as pessoas vivem numa correria hoje tão grande que, às vezes, né, somatizam isso, adoecem, e em vez de procurar uma atividade física, procurar o Mas eu não critico, não. Acho que a pessoa, se a pessoa gosta daquilo e acha interessante, deve fazer. Eu não gostaria, porque eu ia até falar da minha limitação, mas deixa pra lá. Eu tenho artrose de braço, eu não aguento pegar muito peso. Mas assim, eu já estou evoluindo. Então, para tudo que você está falando, tudo a gente tem que tentar e Vai evoluindo aos poucos. aos poucos vai. Vocês já repararam. Eu acho né? lindo Aqui quem tudo corre. É 60 mais. Quem corre, Deise, eu acho Tudo bonito as não, pessoas mas que. eles são Não, não, a minha Eu ainda não consigo, mas eu sonho um dia poder participar Minha dessas filha é maratonas. corredora. Acho mas lindo. Esse aqui já Façam o tentou, que lhe dá mas- prazer também. Lógico, a gente tem que fazer o que é necessário, mas também juntar com o prazer de fazer aquilo com prazer. Isso é muito bom. mas se não tiver prazer, Vai faça sem assim prazer mesmo. mesmo. Levanta e vai por obrigação. Mas olha, eu vou te dar uma dica de algum exercício que você pode fazer somente com as mãos. Olha, assina o canal, ativa o sininho, deixa o like. E compartilha com os amigos. Tudo é só com a não mão. só com as amigas. Esse é só com a mão. Você pode fazer. com Exercício. Com os amigos, com os parentes, com tudo. Gente, prazer mais uma vez. Obrigada por Obrigada, estar com a Kelvin. gente. Obrigada. E até o próximo episódio, Estar se assim conosco, Deus né? quiser. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, até o tchau. próximo. A convidada